Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje nós vamos conversar sobre esse livraço que é o Manual da Faxineira da Lucia Burling pela Companhia das Letras. Gente, eu me interessei por esse livro desde que eu vi o título e a capa, eu achei sensacionais. Eu comprei na Festa do Livro da USP de 2017. E aí no final do ano eu comecei a ver aquelas listas de melhores do ano, sabe? Melhores livros escolhidos por tal jornal, por tal revista. E vários periódicos, alguns deles até especializados em literatura, indicavam o Manual da Faxineira como um dos melhores livros do ano. Então é claro que isso só aguçou ainda mais minha curiosidade. E agora no início de 2018 eu resolvi lê-lo. Eu fiz uma leitura conjunta com meu amigo Giovanni, a gente foi comentando os contos que a gente mais gostava. E esse livro, na verdade, é uma coletânea de 43 contos da Lucia Burling. Ela publicou em vida, no total, acho que foram 76 contos. E esses aqui são contos escritos a partir da década de 1960. A maioria dos contos tem elementos autobiográficos. E também falam de aspectos cotidianos da vida da autora, narradora, protagonista, desde a sua infância até a sua vida adulta. E outros são elementos ficcionais, que ela inventa. Só que nesse livro não dá para você saber o que é ficção e o que não é. Não é possível saber o quanto das histórias é verdadeira e quanto é fictícia. Porque tudo é muito plausível e tudo é muito absurdo ao mesmo tempo. E na verdade não importa a gente saber o que daqui é verdadeiro ou não. Porque a maneira que a autora conta é o que é interessante. Não exatamente o que aconteceu, mas o jeito que ela vai te envolvendo naquilo te deixa intrigada, te deixa chocada, te deixa, assustada, te deixa triste. E ela fazia isso escrevendo cartas para outras pessoas. As pessoas também se sentiam dessa maneira. Ela também misturava algumas realidades com ficção. Era uma coisa dela. No final desse livro existem alguns textos de apoio. Um deles, que é da Lydia Davis, menciona que a Lucia Burling fazia o que hoje a gente considera como autoficção, quando esse termo ainda nem existia, que é a ideia de narrar a própria vida com elementos que são ficcionais e elementos que são, memorialísticos, verdadeiros. Então, só para contextualizar vocês na vida da autora, a Lucia Burling nasceu em 1936 no Alasca, nos Estados Unidos, e morreu em 2004. Ela trabalhou em diversas profissões ao longo da vida. Foi faxineira, foi professora, foi enfermeira. Enfim, faxineira é só um dos pontos que ela vai tratar aqui. Aliás, acho que só em 2 ou 3 contos. Porque teve gente que veio me falar que achava que era, uma coletânea de histórias sobre a vida dela como faxineira. Não é isso, tá? Tem uns 2 contos que falam sobre isso. Mas a grande maioria não fala sobre isso. São mais de 40 contos, né? O que eu quero dizer é que todas essas experiências que ela teve, profissionais e pessoais, aparecem nos contos, ou melhor, aparecem na vivência dos personagens desses contos. E esses contos narram fragmentos da vida cotidiana, mas não comum, e aí cuidado, ela não vai falar de coisas comuns nesse livro, mas fala de fragmentos da vida cotidiana de personagens diversos, na sua maioria mulheres. Por isso que eu falei autora, narradora, protagonista, porque essas 3 coisas vão se misturar o tempo todo. Então a gente tem, por exemplo, uma empregada doméstica dentro do ônibus, uma lembrança da infância lá na escola no Chile, porque ela morou também no Chile, no México, uma viagem para uma praia quase deserta, um paciente no hospital, a relação que ela tinha com seus familiares e seus amigos. Mas não se enganem pela aparente simplicidade dos temas. Eles são aparentemente banais, mas a maneira que a Lucia Burling monta essas histórias é que é extraordinária. Parecem textos comuns, mas para mim, cada um deles tinha alguma coisa de indefinível, alguma coisa especial. Então podia ser uma melancolia intrínseca, podia ser um humor muito ácido e sutil, uma crítica social, ou uma sensibilidade mais rústica. Em muitos momentos parecia que eu estava lendo o livro normalmente, mas sempre tinha uma sensação de incômodo ou de estranheza em mim, mas no bom sentido. Nossa, é uma sensação intrigante e muito difícil de definir. Eu me senti inquieta ao longo de quase toda a leitura.
Pro final isso ficou um pouco mais leve. No começo eu tava me sentindo muito inquieta. Só pra vocês terem uma noção, tem um conto aqui em que ela fala sobre o avô dela, que era dentista. E esse conto fala sobre umas coisas macabras, umas coisas meio nojentas e sangue, não sei o quê. Só que nesse conto eu ri alto. Então, eu não sei o que dizer pra vocês dos contos da Lucia Burling. Eu, ao mesmo tempo que ficava chocada, eu dava risada. Ou ao mesmo tempo que eu tava gostando da história, eu tava também um pouco desconfiada. O que eu quero dizer é que é um livro que parece comum à primeira vista. Você começa a ler e parece normal, mas que me impressionou muito ao longo da leitura. Como eu falei, principalmente no primeiro quarto do livro, me surgiu um friozinho na barriga, ou não, na barriga não, mas assim, tipo um friozinho no coração, eu não sei nem explicar direito isso. E que era ao mesmo tempo de emoção e de curiosidade, de incômodo. Existe uma sensibilidade muito forte nos textos da Burling, uma sensibilidade diferente, não é sensibilidade clichê de cair em sentimentalismos, não é isso que eu quero dizer. A escrita deles é uma escrita direta, mas não é seca. E apesar disso, me parece que o texto dela é muito cru. Não pela escrita exatamente, mas pelos temas ou pela abordagem que ela faz. É como se a crueza estivesse mais no conteúdo do que na forma do texto. Esses contos dela são um pouco tristes, um pouco engraçados, um pouco tapa na cara. Aliás, muito tapa na cara algumas vezes. Tem elementos e palavras que ela solta de vez em quando nos contos que mostram uma força imensa das personagens femininas, embora seja de forma sutil, porque, como eu falei, ela coloca uma frase solta no meio do conto que te impacta, assim, de um jeito, e que mostra como aquela personagem está lidando com uma situação profundamente feminina, como a maternidade, por exemplo, o aborto, por exemplo. E geralmente é uma situação pela qual a protagonista passa, que é colocada ali como pontual, e que na verdade é uma coisa gigante que está acontecendo, ou um pensamento que passa pela cabeça do personagem. Ela trata como se fosse algo pequeno, mas são coisas enormes. Eu devo fazer um alerta aqui, porque nesse livro são tratadas situações de violência doméstica, especialmente violência física e violência sexual, inclusive com crianças. E, como eu disse, nenhuma das cenas é gráfica, assim, é super descritiva, não. Geralmente, a Lucia Burling usa uma frase crua para se referir ao assunto. Mas, para mim, já é o suficiente para causar um impacto grande. E eu sei que pode ser gatilho para alguns leitores. Então, fica aqui o aviso de, se você for muito sensível a esse tema de violência doméstica, estupro, coisas assim, cabe avaliar aí a adequação dessa leitura a você. E alcoolismo e drogas também são temas abordados com frequência. Eu estava tão intrigada que eu estava querendo conversar com alguém sobre esse livro, conversei com o Giovanni, mas eu também conversei com a Marina, do canal Sociedade dos Autores Vivos, pelo Twitter, e eu comentei dessa estranheza que eu estava sentindo, que me intrigou muito. E ela falou sobre a latinidade do texto da Lucia Burling, que era uma coisa para a qual eu não tinha me atentado. Na verdade, quando eu conversei com ela, eu ainda não tinha chegado nas partes em que a Lucia Burling narra as suas aventuras, vamos dizer assim, as suas memórias no México e no Chile. Mas eu fiquei pensando que esse pezinho na América Latina que ela teve, na sua vivência, né, me causou também um pouco disso. Não exatamente a estranheza, mas talvez o contrário, uma familiaridade. Eu não sei se isso que eu estou falando está fazendo sentido. Enfim, como acontece com qualquer livro de contos, esse tem seus altos e baixos. Existem alguns que nos tocam muito mais do que outros. E todos são muito bons. Nesse caso desse livro, para mim, todos são muito bons. O que vai diferenciar, o que um leitor vai achar o melhor do que o outro, são as experiências pessoais mesmo. E eu vi isso conversando com o Giovanni, com quem eu fiz a leitura conjunta. Porque a gente concordou em alguns como sendo os melhores, em outros a gente discordou, mas isso dependeu muito de como a gente enxerga o mundo, né? Eu acho que algumas pessoas, alguns leitores se sentirão um pouco impacientes com essa leitura, talvez por esses incômodos que vêm não sei de onde, ou pela aparente banalidade dos textos. Mas eu, particularmente, amei a leitura. Eu já fui para ela com altas expectativas e com certeza elas foram alcançadas. Eu consegui entender por que esse livro foi tão aclamado em 2017.
Então é isso, essa é a minha opinião sobre o Manual da Faxineira, da Lucia Berling. Se você gostou, não esquece de dar um joinha pra mim. Se você quiser comprar esse livro pela Amazon, tem o link aqui do Redemunhando aí no box de descrição. E comprando por esse link, você ajuda o Redemunhando financeiramente e não paga nada mais por isso. E me conta nos comentários se você já leu alguma coisa da Lucia Berling, se você já leu esse livro. Eu quero muito saber se vocês também sentiram esse incômodo que eu senti, porque foi uma coisa tão diferente de tudo que eu já li, que me deixou, assim, sei lá, intrigada. Experiência incrível de leitura desse livro, mesmo. É isso. Obrigada pela companhia, um beijo e até o próximo. Tchau.